torcida alvinegra. Aqui quem fala é Thiago, crítico alvinegro. Venho aqui por meio deste vídeo para informar a minha total insatisfação com aqueles que gerem o Botafogo atualmente. A vergonha com que o Botafogo foi notícia no dia de hoje gera o absurdo. Nós não podemos mais ser alvos de chacota de nenhuma mídia, seja tradicional, seja não tradicional, seja por meio escrito, falado ou por gestos, pinturas, seja o que for. O Botafogo é maior do que aqueles que insistem em manchar sua história. O Botafogo hoje realizou a venda mais patética de sua história. Vendeu um ativo como Pedro Raul, que tem 1/3 dos seus gols, ou melhor, tem 1/3 dos gols feitos pelo Botafogo em todo o ano de 2020/2021 por apenas 10.700.000, sendo que só a sua multa gira em torno de 20 milhões, 20 a 40 milhões, que era o contrato primeiramente do Botafogo, onde 9 milhões de reais iriam para o seu bolso de qualquer transação do Botafogo. Gera o absurdo dos absurdos. O Botafogo ter que vender um ativo do clube, uma ninharia, para ficar em dias com o mesmo e não ganhar nada com isso, além de ter de pagar a terceiros por trazê-lo, pagar ao próprio jogador que detém 70% do seu passe, ou melhor, dos seus direitos econômicos, ter de pagar o outro interessado, que era o clube que detinha os outros 30% de seus direitos. E o Botafogo ganha o que com isso? Só foi utilizado como janela, como uma vitrine para jogadores virem aqui mancharem a história do clube, pois ele foi um dos culpados do rebaixamento do Botafogo, não se esqueçam disso. Não agregou em nada, apesar de seus gols, não ajudou com o Botafogo como deveria ter sido, não trouxe títulos, não trouxe patrocínio, não trouxe nada de útil ao Botafogo, e vai sair levando consigo mais de 90% do lucro, porque o Botafogo vai ficar, se ficar com míseros 500 mil, 600 mil, 700, não sei de quanto vai ficar o dinheiro no Botafogo. Esse dinheiro vai ser penhorado pela justiça para pagamento de outros patetas e jogadores pífios como ele. Um Botafogo vender porque necessita pagar o jogador daqui a 3, 4 meses ainda esse valor que foi acordado em contrato de cerca de 1,5 milhão de euros, onde o Botafogo vendeu por apenas 2 milhões de dólares, que é menor do que a multa rescisória do mesmo, onde teve que implorar para que o jogador saísse do Botafogo sem deixar dívidas ou penhoras com ele. Isso gera um absurdo. Cadê o profissionalismo que o do Césio disse que iria ser implementado no ano de 2021 em sua gestão? Onde está o Eduardo Freeland, que deixou que essa transação acontecesse? O Botafogo vender um jogador como Pedro Raul, jovem, pois ele tem apenas 24 anos, que ainda poderia ser bem utilizado com jogadores que fizessem seu papel em campo, que pudessem ajudá-lo para desenvolver o seu bom futebol, porque o Pedro Raul, apesar de ser preguiçoso, ele tem um bom futebol, ele sabe fazer gols, ele é um centroavante nato, ele precisa de alguém que dê o passe final para que ele conclua gol. Ele é finalizador, então ele não é iniciador de jogada. Nós temos que contar com ele dentro da área, não fora dela. E agora não vamos contar com Pedro Raul em área nenhuma, pois ele está deixando o clube nas mãos, fazendo como o ex-jogador do clube, que alguns idolatram ele por ter jogado em outro país, por ser europeu, o canalha do Sidoff, que tenta nos prejudicar, movendo ações contra o clube de algo que nós não devemos a ele. Sim, senhor, nós não devemos nada a você, seu canalha. É um absurdo a forma como foi feita essa negociação
do Pedro Raul e deixa uma pulga atrás da orelha. Alguns meses atrás, o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro informou que o Pedro Raul seria vendido por 11 milhões de reais e que o Botafogo teria um lucro de cerca de 2 milhões. Então, nós agora temos certeza que esse maldito ex-presidente continua nas dependências do clube, nocivamente, nos atrapalhando em negociações. O Botafogo mais aceitar as intromissões desse cidadão. Quanto será desses 2 milhões que o Montenegro pregava que o Botafogo ia ter de lucro nessa venda do jogador? Quanto será que o Montenegro tem nessa negociata? Vamos saber futuramente. Vergonha maior é o que o São Paulo tentou fazer conosco. O São Paulo ofereceu ao Botafogo o valor pífio de 3 a 4 milhões de reais, os 50% do passe, ou melhor, dos direitos econômicos do Canu. O São Paulo gostaria de contar com o nosso melhor ativo, pois para mim ele é o nosso melhor ativo, pois foi o jogador que mais defendeu a camisa do Botafogo no ano de 2020 e no ano de 2021. Cerca de 48 jogos, não se lesionou, não machucou a nenhum adversário, fez um jogo limpo, foi o melhor dentro de campo, o que demonstrou mais raça no nosso Botafogo, que teve o seu passe estimado pelo Cruz Azul do México, que gostaria de tê-lo em seu clube por 4 milhões e 200 mil euros, onde logo de cara eles dariam 2 milhões e 400 mil reais por um empréstimo de uma temporada, e ao final dessa temporada, caso eles quisessem ficar ou exercer o direito de compra sobre o Canu, nós receberíamos o valor de 4 milhões e 200 mil euros, o que giraria na época em torno de 22 milhões de reais. Aí chega o São Paulo querendo avacalhar com o Botafogo, oferecendo patéticos 3 milhões ou 4 milhões de reais. Isso é um absurdo. O Botafogo ouvir uma proposta como essa falta até de torcedor alvinegro. Infelizmente, não gostaria de iniciar o dia de hoje comentando tanta incompetência do Botafogo. Ontem fiz até elogios à direção do clube e aos diretores, gerentes e profissionais que estão administrando atualmente o Botafogo. Mas você dormir com a possível venda do Pedro Raul ao Corinthians, onde poderíamos ter talvez um lucro financeiro, e a busca de alguns jogadores que poderiam nos ajudar esse ano na Série B, e você acordar com a venda do mesmo para um time do Japão com um valor pífio como esse, sem deixar nenhuma margem de lucro para o Botafogo, nos envergonha saber que a diretoria permanece às sombras do Montenegro. É uma vergonha saber que o Botafogo continua sendo gerido indiretamente por esse canalha. O Botafogo deveria acabar com esses maus negócios, ser gerido profissionalmente e responsavelmente por aqueles que querem realmente ajudar o clube, e não por esses que denigrem a história, manchando o Botafogo com notícias tão patéticas como essa. O Botafogo é superior a todo tipo de imagem negativa que tentam colocar em cima dele. O Botafogo não pode mais aceitar esse tipo de coisa, aceitar transações tão pífias como essa.
O Botafogo é grande e merece respeito. O Botafogo tem de ser gerido melhor. Eduardo Freeland, você é diretor de futebol, você é novo gestor. Está na hora de mostrar que você tem competência para gerir um clube financeiramente como é o Botafogo. Não pode deixar que os clubes de fora venham aqui e peguem os seus melhores ativos a preço de banana. O Canu é um ótimo jogador, excelente caráter, um bom profissional. Não pode ser envergonhado desse jeito. O futebol desse rapaz é muito maior do que esses 4 milhões de reais oferecidos pelo São Paulo. Vamos acordar, diretoria. O César Melo, vamos respeitar a história do Botafogo. Assim não dá. O Botafogo tem que ser e demonstrar ser grande. Vamos negociar nossos ativos de uma forma mais responsável, não como essa. Não vamos começar a mostrar o pires na mão para os nossos adversários, pois é isso que eles querem, desonrar a nossa história e acabar com o nosso clube. O Botafogo tem necessidade de um profissionalismo urgente. Botafogo, mostra a sua história, mostra que você é digno de estar entre os grandes do Brasil. Vamos negociar nossos jogadores de uma forma mais acessível aos lucros botafoguenses. Torcida alvinegra, essa foi a minha opinião a respeito da venda do Pedro Raul e a oferta ridícula feita pelo São Paulo. E aqueles torcedores que estavam num debate comigo na mídia alternativa, o meu amigo mídia botafoguense, através da sua pessoa, do Paulo Renato, que pediam a troca do Gatito, já que ele não quer permanecer ou fica nessa indecisão se quer ou não demonstrar que é um goleiro que pode ter a confiança da torcida alvinegra mais uma vez, quer sair. Alguns torcedores pediram a saída do Gatito em troca do goleiro do São Paulo, Thiago Volpi. Vocês estão de sacanagem, né? Estão de sacanagem. Vocês viram o jogo de ontem do São Paulo? Vocês viram o Thiago Volpi? É esse goleiro que vocês querem pro Botafogo? Se for, eu vou dizer uma coisa a vocês. O Saulo, que é um pateta igual esse Thiago Volpi, acabou de sair do Botafogo. Se for para ter um goleiro ridículo no nosso clube, melhor trazer de volta o Saulo, manter o Diego Loureiro como titular, que também é outro pateta, e negociar com um Diego Cavalieri e mão de alface, e mantemos a pior defesa do Botafogo de todos os tempos. Goleiros que não podem ser chamados de goleiros em clube nenhum. Aqueles que pedem Thiago Volpi e alguns outros goleiros pífios, tá aí. Thiago Volpi é um péssimo goleiro. Não quero ir pro Botafogo de forma alguma. Bom, galera alvinegra, eu agradeço pela atenção de vocês. Agradeço àqueles que são inscritos no meu canal. Muito obrigado por me dar voz, me dar força frente à mídia alternativa e também à mídia tradicional, que insiste em menosprezar o maior clube da história de todos os tempos do futebol brasileiro, que se chama Botafogo de Futebol e Regatas. Espero que vocês que ainda não são inscritos no meu canal Thiago Crítico Alvinegro, vão lá no YouTube, se inscrevam, deixem seu like, deixem seu comentário, compartilhem o meu conteúdo para que o Botafogo não seja desonrado mais uma vez com esses que estão querendo diminuir e apequenar o nosso clube. Eu sou apenas uma formiguinha, mas que tem uma grande voz através de você, torcedor, para mudarmos a história desse clube e não permitirmos que o Botafogo seja desonrado mais uma vez. Então, a todos
que são inscritos no meu canal, meu muito obrigado. E aqueles que ainda não são, vão lá no canal Thiago Crítico Alvinegro, se inscrevam, curtem e compartilhem meus canais, o meu vídeo, para poder assim fazer com que o Botafogo nos dê voz e vez, para que nós possamos mudar essa história alvinegra. Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Esse aqui foi um desabafo de um torcedor alvinegro, assim como vocês, que quer o melhor do seu clube. Um abraço a todos, torcida alvinegra, e até o próximo vídeo.